Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos fazendo os nossos estudos sobre mediunidade, especialmente tendo como guia o Livro dos Médiuns. E estamos na segunda parte, nas manifestações espíritas, no capítulo 3, que fala das manifestações inteligentes. Como nós já vimos, nas manifestações físicas, existe barulhos, pancadas, a mesa se move, mas se ficasse só nesse ponto aí, poderia se atribuir a uma corrente elétrica ou magnética, a um fluido qualquer, mas depois se percebeu um efeito inteligente. Daí a coisa mudou. Por quê? Quando se viu que a mesa sozinha mudava de lugar e ela se erguia, e quando se ordenasse, erga-se sobre um pé, ela se erguia sobre aquele pé. Ou seja, ela obedecia às ordens que lhes eram dadas. E também nós vimos que por pancadas ela imitava sons conhecidos das pessoas. Bom, o que se fez então? Como nós já falamos anteriormente, foi estabelecido um sistema de pancadas correspondentes às letras do alfabeto para formar palavras e frases. Mas era uma coisa muito devagar, era um meio muito moroso para se conseguir palavras, para se conseguir frases. Daí outros meios foram surgindo até a comunicação escrita, até chegarmos hoje na psicografia, onde o médium toma de um lápis, de uma caneta, ou até senta-se no computador e transmite a manifestação do espírito. Mas foi um processo que foi acontecendo devagar, porque a mesinha com o lápis adaptado primeiro, acharam que o problema era a mesa. Olha para a gente ver como tudo vai se esclarecendo melhor. Então eles fizeram umas mesinhas com o lápis adaptado, o médium colocava a mão e ela escrevia. Depois, porque era colocado sobre o papel, depois usou-se uma cestinha, depois usou-se caixa de papelão, sempre com auxílio do médium. Por último, passou para a prancheta. Eles utilizavam uma prancheta para se escrever. Mais tarde, eles viram que todos esses objetos eram apenas o quê? Apêndice das mãos. Então, colocou-se um lápis na mão do médium e ele, então, escreveu. Mas para chegar nesse processo, a gente vê que nada é tão fácil. É um treinamento, o progresso vai acontecendo de acordo com as experiências que as pessoas vão vivenciando. Assim, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sobre a influência do espírito, né? Sem o concurso da vontade ou do pensamento do médium. No início, o médium pegava o lápis ou a caneta e começava a escrever, ele não sabia o que ele estava escrevendo. Então ele escrevia frases, folhas, eram ditados e ditados. Depois que ele ia ver o que ele estava escrevendo. Mais tarde, quando a gente for estudar os tipos de mediunidade, nós iremos então aprofundar esse estudo, mostrando que alguns médiuns são inconscientes. Então, eles não sabem realmente aquilo que está se passando, o que ele está produzindo ali. Mas, hoje em dia, na atualidade, é muito difícil o médium inconsciente. A maioria dos médios são conscientes, sabem o que está acontecendo, sabem o que estão fazendo na psicografia, sabem o que estão escrevendo. Então, desde que se descobriu essa facilidade,
as comunicações do além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre as pessoas vivas. As pessoas que se correspondem, e naquele tempo de Kardec, a correspondência era através de cartas, e às vezes demorava muito tempo para uma carta chegar ao seu destino. Então, da mesma maneira que os vivos poderiam trocar a correspondência, também aqueles ditos mortos, que não tinha mais o corpo físico, porque nós sabemos no Espiritismo que ninguém morre, eles também poderiam então se comunicar através da escrita. Então, nós queremos aqui acrescentar algumas informações feitas pelo espírito Odilon Fernandes. Esse espírito Odilon Fernandes, ele é um especialista em mediunidade. Ele trabalha no mundo espiritual, num chamado hospital, é um liceu da mediunidade. Ou seja, é um local no plano espiritual onde os espíritos se preparam para voltarem à carne, para reencarnar aqueles que eles terão a função da mediunidade. Então, como nós sabemos que é um peso muito grande, as pessoas que são médiums, eles têm que ter uma formação muito boa, tanto na parte moral, como na parte física, porque tudo vai influir no seu trabalho, na comunicação com os espíritos. Então, o Odilon Fernandes é um espírito que instrui as pessoas no mundo espiritual para quando chegarem aqui, eles se tornarem médiuns. Olha só como tudo é preparado. O médium, ele é preparado no plano espiritual, ele não vem aqui, ele não cai de paraquedas para ser médium. E os espíritos também falam que a mediunidade não acontece, por exemplo, eu chego aqui e já me torno médium. Às vezes é coisa de várias encarnações que vem preparando aquela pessoa para numa determinada encarnação, então, daí ela vem com essa faculdade ostensiva de trabalho e de servir. E como fala o espírito Erasto, o médium, ele não tem essa faculdade para servi-lo. Essa faculdade serve para que ele evolua, porque ninguém melhor do que ele, que traz as comunicações dos espíritos para entender tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Ninguém melhor do que ele, que é o porta-voz de tantos espíritos, tanto espíritos felizes como infelizes, ele sabe realmente que, segundo o nosso comportamento aqui no nosso plano, nós teremos então as consequências. Então vejam bem, o médium ele tem que ter muita seriedade, ele tem que ter uma vida muito regrada, ele não pode estar brincando de mediunidade, de ser médium. Então o Odilon Fernandes, que é esse espírito, no mundo espiritual, tem essa função de orientar as pessoas que quando chegam aqui, reencarnam, serão médiuns. E olha que essa orientação é muito bem dada, principalmente no que diz respeito aos cuidados que o médium deve ter. Desde lá, então, do plano espiritual, ele já vem preparado e aqui ele retoma tudo aquilo através das reminiscências, de algumas ideias que vêm na cabeça, de intuição, ele acaba já sabendo a que veio. Então, no livro, segundo o livro dos médiuns, o Odilon Fernandes faz um apanhado
do que é a psicografia e de como ela se dá. E nós gostaríamos então de trazer esse texto para ilustrar esse nosso estudo. Na faculdade psicográfica, ele diz: não é o espírito quem escreve, mas sim o médium, que para tanto recorre ao seu acervo vocabular. Então vejam bem, o médium, ele é um intérprete do espírito. Ele vai recorrer ao seu vocabulário. Então vamos voltar na necessidade do médium estar estudando continuamente, para ele poder entender de todas as coisas um pouco, para ele poder passar a mensagem, para ele estudar a língua pátria, o português, para ele poder passar direitinho a ideia, para ele ter o discernimento, ele vai decodificar aquilo que o Espírito está querendo dizer e ele vai interpretar. Então, nesse sentido, em muitas ocasiões, diz Odilon, na tradução do pensamento do Espírito comunicante, o médium tanto pode auxiliá-lo quanto prejudicá-lo. Ele pode auxiliar se ele tiver um acervo, um vocabulário bom, se ele conhecer bem a língua, se ele tiver um conhecimento geral sobre todas as coisas, principalmente daquilo que o Espírito está querendo passar, ele pode ajudar. Mas se não, ele pode prejudicar, porque quando ele interpretar aquilo que o Espírito quer falar e vai falar com as suas palavras, ele pode deturpar a mensagem. Não que ele queira mistificar, ele pode não querer mistificar, mas por falta de capacidade dele próprio, ele pode então mudar aquela ideia que o Espírito está trazendo. Bom, nas comunicações, fala Odilon, nas comunicações de natureza inteligente, em geral, o que ocorre é a transmissão do espírito de clichês mentais, que ao se imprimirem sobre o cérebro do médium, vão sendo decifrados por ele com seus recursos de conhecimento e vocabulário. Então o espírito não fala no ouvido do médium, é através do pensamento. E então ele manda os clichês mentais. E o médium vai decodificar. Olha só, esses clichês vão se imprimindo no cérebro do médium e vão sendo decifrados. Isso acontece em segundos, instantaneamente, né? E com seus recursos de conhecimento e vocabulário é que ele vai, então, mostrar a ideia que o Espírito está querendo passar. E nós lembramos aqui de um amigo nosso, que é palestrante espírita, Aguinaldo Paviani, que fala que o mentor dele é muito bravo. E ele fala assim: você precisa estudar, você não é inteligente, você tem que aprender mais, porque eu quero passar coisas que você não entende. Para a gente ver, e ele conta isso rindo nas palestras, não é um segredo dele. Ele sempre fala isso, que o mentor vive falando: vai estudar, estuda isso, estuda aquilo, porque eu quero passar uma ideia e você não consegue entender. Então agora a gente está vendo o porquê. Então Odilon fala: não é comum, principalmente na atualidade, que o espírito tome o braço do médium e escreva. No começo nós vimos que o médium pegava o lápis e eram movimentos involuntários, ele nem sabia de nada. Mas tudo evolui. Então ele fala: hoje, na atualidade, não é comum que isso aconteça, né? Se alguns médiuns guardam a impressão de dormência na mão e de movimentos involuntários da mão, isso é devido a certa repercussão do transe em seu sistema nervoso, mas não da ação direta do espírito sobre a sua mão em movimento. Qual se ele estivesse através de cordéis
a guiá-la como a um boneco num teatro de marionetes. Não acontece isso. Atualmente, a mediunidade evoluiu, a maioria dos médiuns tem consciência do que está acontecendo e os psicógrafos também, eles sabem, às vezes eles passam, o espírito passa a ideia e ele escreve. Por isso que ele precisa, então, ter esse entendimento e esse estudo. Então, vamos ficando por aqui, nossos estudos sobre mediunidade, e que nós possamos a cada dia ir elucidando todas as dificuldades, tudo que acontece em relação à prática mediúnica. Muito obrigada pela atenção. Claudete Moura para o divulgar.net.